Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a polêmica do Nicolas Ferreira e também aí do Felipe Neto. O Nicolas Ferreira fez ofensas, foi pra cima do Lula e o Felipe Neto não gostou nada disso e partiu pra cima e começou a fazer uma esculhambação, gritos, quebra-pau lá, né? Dizem, né? Pelo menos é o que tá dizendo aqui na matéria do Globo, deixa eu pegar aqui, né? Que houve choro aí, praticamente, como é que eu posso mencionar pra você? Não é nenhuma reunião fechada, tá? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Textão chorando, quebra-pau, toda essa situação. Mas vamos lá. Olha só a situação aqui do Felipe Neto brigando aí com o Nicolas Ferreira, chamando de certo modo de mentiroso. Ó, abre aspas. Reuniãozinha fechada, né? Versus textão chorando. Felipe Neto e Nicolas Ferreira trocam farpas aí sobre o suposto evento na ONU. Você vai saber de toda a verdade aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já aproveita, já deixa um like, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, é muito bom ter você por aqui. Esse é um canal de justiça e política. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quebra-pau aí, né? Houve a maior confusão, o Nicolas brigando aí, tentando ofender o Lula lá na reunião, né? E também aí, de certo modo, ofender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não imaginava que isso estivesse acontecendo, né? Ou pelo menos que estivesse acontecendo, não, que aconteceu. A gente vai falar mais sobre isso aqui. A coisa foi ficando feia, a coisa foi ficando complicada. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. E vamos lá, matéria do Globo aqui, né? E a confusão e o quebra-pau aí, gente, ó, aqui você vai surpreender, porque o que foi divulgado aí pelo o Felipe Neto, ele praticamente desmascarou o Nicolas, né? O Nicolas fez uma fala aí dizendo, foi na ONU e tal, não sei o quê. O Nicolas tá parecendo aqueles caras que tem algum evento em algum estádio de futebol, aí ele fala, eu joguei no Maracanã, aí você fala assim, caramba, jogou, eu tenho foto aqui, aí quando você vai ver, é apenas um evento lá à parte, e é bem complicado, o cara distorceu tudo. Mesmo assim tá a situação do Nicolas, você vai saber de tudo isso aqui, a coisa ficando feia, a coisa ficando complicada para o Nicolas Ferreira. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, né? E lembrando, Minas Gerais tem passado por sérios problemas e o Nicolas, né, ele ia falar isso lá na reunião, não, né? Ele ia falar que Minas Gerais precisa de ajuda. Enfim, se falasse não ia mudar muita coisa, porque você vai descobrir. O Nicolas, de certo modo, ele mentiu mais uma vez para o povo aí e lacrando. E é sempre bom falar, amo Minas Gerais, mas infelizmente Minas Gerais tem sido castigada pelo próprio Nicolas Ferreira. Matéria do Globo, deixa um like aí. Reuniãozinha fechada versus textão chorando. Felipe Neto e Nicolas Ferreira trocaram farpas aí sobre o suposto evento na ONU. Eu falo suposto, você vai descobrir o porquê. Na última sexta-feira, o deputado federal, o Nicolas Ferreira, participou de uma conferência conservadora que ocorreu no prédio das Nações Unidas. Aquilo que eu falei pra você. Eu discursei na ONU, discursou na ONU? Não entendi. Como é, amigo? Pois é. Aqui tá o Nicolas Ferreira ensandecido e o Felipe Neto partindo pra cima dele. Nicolas Ferreira, que é o deputado, acho que mais votado do Brasil, infelizmente. E ao lado aqui, Felipe Neto, que é um dos maiores, se não o maior youtuber brasileiro. Um dos maiores youtubers do mundo aí. O Felipe Neto, que tem adotado aí uma posição de lutar pelo menos favorecido. E lutar em especial contra o bolsonarismo ensandecido. E quando se fala em ensandecido, a gente sempre lembra de quem? Do Nicolas, né? O pessoal chamou ele de chupetinha aí. Essa aqui é a realidade, com todo respeito aí ao Nicolas. Mas vamos lá. O youtuber Felipe Neto e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, trocaram farpas, né? Né? Aqui mostra, aqui fala o nome da rede que eu não vou mencionar. Isso porque nessa sexta-feira, em uma visita com o nosso dinheiro gastado, né? Do nosso suor aqui, do brasileiro, para eles irem lá e ofender o Brasil, Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, o Nicolas Ferreira esteve enquanto liderança jovem na cúpula da Transatlântica, que ocorreu no prédio que cedia as Nações Unidas. Não tem nada... Enfim, mas vamos lá. Nas redes sociais, o parlamentar divulgou a sua fala com seu discurso, abre aspas, na ONU. O encontro, contudo, tinha como foi organizado por movimentos conservadores e tinha como proposta afirmar aí os direitos humanos e não ofender, né, o ser humano. Mas o Nicolas, ele não se conteve. Ficou ensandecido, sabe? Dá aquela... aquele comichão que o pessoal fala. Ele não aguentou, ele tinha que falar do Lula, tá?
Então, era uma outra proposta e ele foi lá e simplesmente decidiu atacar o Lula. Provável, eu vou te falar sobre se ele vai retornar lá, tá? Eu vou te falar sobre isso, tá? É bem provável de que já tenha já algum tipo de... Enfim, eu vou mencionar. Aguenta aí, já deixa um like. Por esse motivo, o youtuber fez uma postagem em que criticava o ato de Nicolas Ferreira. Abre aspas, isso aqui foi o Felipe Neto falando. O Chupetinha, né, não foi convocado pela ONU. Seu discurso, né, foi numa reuniãozinha fechada da extrema-direita que reservou aí um espaço no prédio da ONU. Quem organizou foi a extrema-direita da Guatemala. Esse foi o Felipe Neto. Na plateia, só tinha patotinhas dele, disse Felipe Neto. E realmente é constrangedor, né? Como é que iria na ONU aplaudir aquele discurso chinfrim, né? Mas vamos lá. O influenciador disse ainda que o parlamentar mentiu ao afirmar que denunciou o presidente Lula na ONU. Abre aspas. Aquele lance lá que eu falei pra você do Maracanã, do Pacaembu, enfim, né? Mas vamos lá. O Felipe Neto falando assim, ó, abre aspas, ser convidado para discursar no saguão principal da ONU não é para qualquer moleque babão que só lê livros aí do astrólogo Olavo de Carvalho. Não, Felipe Neto aqui esculhambando e falando aí, é fundamental explicar que o Chupetinha, é o Felipe Neto que disse, Chupetinha, não fui eu. É fundamental explicar que o Chupetinha não foi convidado pela ONU. Abraço aí a Nicolas Ferreira de Minas Gerais. Seu discurso foi numa reuniãozinha fechada da extrema-direita que reservou o espaço aí no prédio da ONU, que organizou aí, enfim, né? E aqui tá o Felipe Neto descascando o Nicolas Ferreira. Lembrando que Minas Gerais é o estado do Brasil onde ocorrem mais acidentes, tá? Pelo menos na última análise aí foi o que foi mostrado. E é o terceiro mais rico do Brasil. No entanto, né? Não luta, de certo modo, seus governantes, não o povo, para poder melhorar a história de lá. Nicolas Ferreira não está participando de um evento oficial da ONU ou de suas agências, mas sim em um evento no prédio. No prédio, é aquilo que eu falei para você, organizado pela... Meu, o cara mentiu. Como pode, né? Como pode? Como pode? Discussei na ONU. Não é assim, vocês petralhas de esquerda. Vocês têm que me respeitar. Eu discussei na ONU. Tá. E aí, aqui foi a briga, o quebra-pau dele tentando ofender o Lula, né? E é o seguinte, durante a participação, o Nicolas Ferreira atacou o Lula, né, chamou de ladrão, atacou o Supremo Tribunal Federal e atores aí como Leonardo DiCaprio, que não tem nem noção, não sabe nem quem é Nicolas Ferreira. A grande verdade é que é uma verdadeira pena o povo brasileiro votar em pessoas como Nicolas Ferreira, que geram dor e transtorno e constrangimento. E agora ele adotou uma modalidade internacional do constrangimento. Qual é? Vexame internacional. A sorte é que, como o Nicolas Ferreira é um cara que se comunica muito bem lá com a extrema direita lá, temos do lado de cá grandes influenciadores e o maior youtuber do Brasil, de certo modo, para poder rebater e falar e passar a mensagem que realmente o Nicolas Ferreira estava lá causando transtorno e mentiu para o povo. Foi isso que o Felipe Neto disse. E não só o Felipe Neto, é claro, vale lembrar que os canais de esquerda, de modo geral, já esclareceram, né, toda a situação. Eu particularmente não conheço lá os Estados Unidos, não conheço lá o prédio onde ele estava, o Nicolas Ferreira, mas, né, outras pessoas já conheciam e já começaram a ver logo de cara que era mais uma farsa. Ou seja, o que dá para aprender de tudo isso, dessa história? Quando o Nicolas Ferreira falar que vai mudar a história do Brasil, que vai fazer alguma coisa, saiba que provavelmente deve ter alguma mentira escancarada através dessa história. Vou fazer, vou acontecer, vou tirar aí, vou diminuir o número de acidentes aí, né, das rodovias de Minas Gerais. Você já sabe o que vai acontecer. Não vai ser isso, tá? Provavelmente vai criar uma estrutura narrativa mentirosa, né, por conta daquele discurso e vai enrolar o pessoal, tá? Esse é o resultado, de certo modo, de votar em pessoas que não têm um compromisso e que nunca fizeram nada, como vereador, como deputado. Não tem uma obra que você procura lá em Minas Gerais, passa daqui, vai para as rodovias de lá, sai de Belo Horizonte e vai até Janaúba, que você vai ver como é que tá a rodovia, em especial de Montes Claros a Francisco de Sá, salvo engano.
você vai ver como é a situação da rodovia, extremamente perigosa, né? Então, esse cara aqui, ele gera transtorno, constrangimento, né? Eu tô falando aqui o Felipe também gera transtorno para o Bolsonaro, mas o Nicolas Ferreira, ele gera transtorno para o Brasil. E é isso que eu gostaria de alertar você, independente de ser de esquerda ou direita, comece a observar, pô, o que esse cara fez para poder mudar a nossa história? O Nicolas Ferreira, qual foi a obra que esse cara fez para mudar a história de Belo Horizonte, que aumentou o número de pessoas em situação de rua em 192%. O que esse cara fez? O que esse cara fez por Montes Claros, Janaúba, dentre outras coisas, dentre outras cidades aí? Nada. Pelo contrário, tá indo lá fora, tá saindo do Brasil com o nosso dinheiro, paga com o nosso dinheiro, vai pra lá e de certo modo constrange o povo, humilha e de certo modo só arruma uma confusão. Eu nunca vi um negócio, o Brasil é um negócio inacreditável, país maravilhoso, mas que tem de políticos que, né, eu não posso mencionar aqui, mas que tem de políticos que praticamente não fazem nada. É claro que são outras palavras que eu gostaria de dizer. É incrível. O cara sai daqui com o dinheiro da gente, paga com o dinheiro da gente, vai pra lá pra falar mal daqui do Brasil, do presidente. Eles falaram mal do povo, falando que, né, que lá nos Estados Unidos o céu é azul. Lá no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos tem água, lá no Brasil não tem. É claro que eu tô falando aqui, exagerando um pouco, mas o cara teve a capacidade, assim, vergonheza, que isso é coisa de gente sem vergonha, como diz, né, o meu pai. Gente sem vergonha. O cara é assim, de um outro nível. Ofender o povo brasileiro dizendo que, né? Eu falo que o cara não tem vergonha, o cara deveria parar pra pensar, né? Eles ofenderam o povo brasileiro dizendo assim, ah, não, porque aqui nos Estados Unidos, o cara sai de lá, do aeroporto, passa aí, as malas estão passando, tem uma porta ali direto que dá acesso à rua e ninguém pega as malas. Lá no Brasil, a coisa, eu já não posso dizer o mesmo. Teve um outro, acho que lá de Goiânia, Felipe Geyer, sei lá qual é o nome dele, né? Não, mas talvez em Goiânia, agora o resto do Brasil, dizem que é deputado federal, né? Sei lá, não pode ser senador, um rapaz desse. Então os caras saem daqui com o nosso dinheiro para poder esculhambar o povo brasileiro. Eu não sei como ainda tem gente que vota nesse cara. Isso é inadmissível. Essa que é a realidade. O cara ofendeu o povo brasileiro. Eles ofendem aqui o povo brasileiro, tá? Eles não têm mais o pudor. Chamou o presidente do Brasil de ladrão. Essa que é a realidade. Um verdadeiro descalabro para com o povo brasileiro de modo geral. Em resumo, pessoal, é isso, essa situação. Felipe Neto descendo o sarrafo aí, os youtubers de esquerda partindo pra cima e desmascarando o Nicolas Ferreira. Olha, eu só fico assim, só pra poder fechar o vídeo e encerrar, eu só fico pensando se esses caras estão mentindo descaradamente, fazendo essas barbaridades e ainda assim tem votos e recebe milhões de votos. Eu fico imaginando quando não... E isso é porque nós estamos numa era da internet. Eu fico imaginando a época em que não tinha internet, o que esses caras faziam. E aí, de certo modo, você consegue identificar o verdadeiro, as verdadeiras dificuldades que o povo brasileiro, porque é que ele tinha muita dificuldade em 1940, 1950, 70, 80 e dentre outras coisas, por causa da narrativa que os caras, quem tinha mais dinheiro, mandava. Hoje não. E mesmo assim, na era da internet, o Nicolas Ferreira mente pro povo, né? Faz o povo, olha, ele faz assim, ó, você tá acreditando em mim, né? Você é desprovido de conhecimento. E eu acredito, o Nicolas Ferreira falando, eu acredito que vocês não têm, então vou continuar mentindo. Porque no dia que o cara fala assim, olha, no dia que o Nicolas soltar uma mentira dessa e os eleitores dele começar a falar assim, escuta, Nicolas, eu até votei em você, cara, mas é o seguinte, eu não vou aceitar isso que você está fazendo e... como resposta, eu não voto mais em você. Aí o cara vai parar de mentir. Só assim o político muda. Porque o político, ele muda a partir do momento em que ele percebe o andar, né, da sociedade. Pô, peraí, o cara já não tá mais aceitando eu falar de máscara, né? O cara já não tá mais aceitando eu falar de... soltar uma mentira lá nos Estados Unidos com o dinheiro do povo. Então, a população também tem que começar a perceber isso aí. Gente, ó, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando aí um tempo todo, né, enfim. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala. Nem coloquei o Pix aí abaixo, mas
Enfim, eu deixo fixado aí, talvez, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral e pela força. Você acredita que o cara foi lá, né, num prédio da ONU e mentiu pro povo brasileiro, dizendo que, de certo modo, ele tava lá discursando na ONU, né, as pessoas discursando para presidente de outros países? É uma das coisas assim mais ridículas, mas há quem acredite firmemente, até hoje ainda acredita que o Nicolas Ferreira, né, tava aí. O pessoal chama de chupetinha, claro, não vou falar isso aqui, mas até hoje ainda tem gente que acredita nessa história dele. É um verdadeiro absurdo.